continuação da leitura do livro A Cura, de Bert Helling. À esquerda e à direita, a outra dimensão. Considerações preliminares. Possuímos em nosso cérebro dois hemisférios que se opõem entre si. Eles também se completam. Eles se opõem porque são separados, possuem funções diferentes. Temos dificuldades se nos movimentamos mais em um dos hemisférios cerebrais do que no outro. A solução seria unir ambos de forma que pudéssemos nos movimentar com ambos ao mesmo tempo, sem diferenciá-los. Isso é o aspecto superficial conhecido por todos. Podemos acrescentar algo a isso. Está escrito na Bíblia: Deus criou o homem à sua imagem. Em seguida, vem um trecho inquietador, algo como: Ele o criou como homem e mulher. Assim, para Deus, se é que posso dizer algo assim, os hemisférios do cérebro não são separados. Para nós, eles são separados. Percebemos, ao contrário de Deus, o homem e a mulher como separados. Porém, o homem sozinho não é a imagem de Deus, e a mulher sozinha não é a imagem de Deus. Apenas juntos correspondem à imagem de Deus. O homem sozinho é incompleto. Apenas com a mulher ele se torna pleno. Todavia, ele faz distinções entre si mesmo e a mulher. O mesmo vale para a mulher. O ser só se torna ser quando consegue unir o masculino e o feminino em si, em todos os aspectos. Existem várias distinções que, embora não percebamos, são uma derivação da distinção entre o homem e a mulher. Por exemplo, a distinção entre corpo e espírito. Ao invés de mulher, dizemos corpo. Ao invés de homem, dizemos espírito. Nesse sentido, o caminho espiritual, com a sua rejeição ao corpo, é sob vários aspectos a negação da mulher. Por esse motivo, existem vários caminhos espirituais que são nocivos ao corpo. Eles anulam a unidade entre homem e mulher, dando prioridade a um em relação ao outro. O mesmo ocorre com os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Um é masculino e o outro é feminino. O mesmo vale para as regiões de cima e de baixo. A pergunta é: o que os une? Interiorização. Feche os olhos e sinta dentro de si. Que lado em você é mais forte, o esquerdo ou o direito? O que é mais forte em você, a região de cima ou a região de baixo? O que é mais forte, a relação com a mãe ou a relação com o pai? Se possuírem filhos de ambos os sexos, com qual deles a relação é mais forte? Com o filho ou com a filha? Meditação. Essa foi a preparação. Conseguiram perceber a separação em vocês? Agora, através de uma meditação, gostaria de percorrer um caminho com vocês por meio do qual unimos as duas coisas. Elas são sempre masculinas ou femininas? A pergunta é: como juntamos ambas em uma unidade? Ao atingirmos isso nas diversas áreas, também alcançamos a unidade entre homem e mulher em nós e nas relações com os nossos parceiros. Esquerda e direita. Feche os olhos. Voltamos a nossa atenção aos braços direito e esquerdo. Separem os braços e virem as palmas das mãos para cima. As mãos ficam repousadas sobre as coxas. Relaxem. Agora, sinta primeiro uma mão e depois a outra. Qual das duas é mais forte? Qual é a mais fraca? Sem olhar para nenhuma das mãos, olhem para a frente até que ambas se unam. Isso significa uma mão tornar-se mais e a outra também. Esperamos até o momento em que não pensamos em uma das mãos mais do que na outra. Direita e esquerda se tornam uma, infinitamente uma. Aqui se processa algo no qual os opostos se anulam.
eles se tornam um entre si, em cima e embaixo. Agora, faremos o mesmo com as regiões de cima e de baixo. Primeiro, olhamos para cima e depois para baixo, por onde em nosso corpo passa uma linha de separação. Também aqui esperamos que ambos se juntem como uma unidade. Sentimos a diferença em nós quando alcançamos a unidade. Pai e mãe. Agora fazemos o mesmo com o pai e a mãe. Sentimos diretamente em nós o lugar do pai e o lugar da mãe. Qual dos dois é negligenciado e fica em segundo plano? Esperamos em um movimento interno até que ambos se tornem um em nós, iguais, e um só ao mesmo tempo. Ampliamos esse movimento ao sentirmos com o nosso pai também os seus pais junto a ele, e com a nossa mãe também os seus pais junto a ela. Sentimos a diferença em termos de plenitude e força. O relacionamento de casal. Agora transferimos esse movimento em nosso relacionamento de casal. Quem ou o que nessa relação está em primeiro plano? Quem ou o que está em segundo plano? Há algo que está mais à direita ou à esquerda? Quem ou o que está mais em cima ou mais embaixo? Permitimos que eles se unam, ambos com o mesmo valor. Sentimos o efeito da união entre ambos com um valor abrangente. Deus e o mundo. Agora, nos deslocamos em direção a uma outra oposição que podemos comparar com a que existe entre direita e esquerda e entre em cima e embaixo. A oposição entre Deus e o mundo. Deixamos que convirjam em nós, tornando-se uma unidade sem diferenciá-los. Nós, ao mesmo tempo, como ambos, um só em todos os aspectos. Considerações posteriores. Essas reflexões podem ser transferidas para outras oposições. Irei mencioná-las aqui de forma breve. Saúde e doença. Quando desejamos nos livrar de uma doença, comportamos-nos de uma forma masculina. Quando concordamos com ela, comportamos-nos de forma feminina. Se ambos puderem convergir, a saúde e a doença atuam juntas, tornando-se uma só. Vida e morte. Aqui, a vida é masculina. A morte é feminina. O que acontece conosco quando ambos podem convergir em uma unidade nos sentimentos? Nossa vida se torna tranquila e plena. Vivemos com a morte diante de nós. Dessa forma, nossa morte é, a seu tempo, plena. Antes e depois. Com relação ao tempo, o passado é sentido como feminino. Nesse sentido, ele está concluído. O futuro é masculino. Quando nos orientamos pelo depois, agimos de forma masculina. Quando o antes nos atrai para si, esperamos sem agir. Ambos são necessários e sozinhos são infrutíferos. Como eles se tornam um só no momento agora? A ajuda. Imaginem que adentremos esse movimento que une tudo aquilo que é separado e que alguém venha nos pedir ajuda. O que podemos fazer por essa pessoa? O amor ao próximo começa por aquilo que está mais próximo de nós, o nosso corpo e a nossa saúde. Meditação. A entrega. Farei com vocês uma meditação que dá continuidade àquilo que vivenciamos anteriormente. Vamos ao interior de nosso corpo, em nosso corpo e naquilo que ocorre dentro dele. O tempo todo, deparamos-nos com um poder criativo, do qual provém tudo aquilo que existe. Dele provém nossa vida como ela é. Ele nos mantém vivo com uma dedicação e um amor que tudo abrange. É dele que vem a ajuda quando algo em nós está passando necessidade. Quando uma ferida se cura, esse movimento está agindo em nós. Olhamos para essa força com devoção. Colocamos-nos em suas mãos com entrega, com confiança máxima. Colocamos-nos em suas mãos a nossa doença
e tudo aquilo que dói. Essa força nos conduz através de nossa doença e de nossa dor a uma vida mais plena, a vida completa. Ela nos conecta a todos os que nos pertencem, de forma que tanto nós quanto eles nos tornemos saudáveis. Agora olhamos para alguém que está perto de nós, alguém que está doente e com quem nos preocupamos. Também nele, vemos que esse poder atua e direciona essa força às suas preocupações com relação ao outro. Ela se preocupa, somente ela. Ajudamos o outro, primeiramente, ao colocar nas mãos dessa força nossas preocupações em relação a ele. Colocamos-nas em suas mãos com entrega. A sintonia. No âmbito dessa meditação, perguntamos-nos: somos capazes de ajudar alguém? Estamos autorizados a ajudar alguém? Isso nos é permitido quando estamos em sintonia com esse movimento criativo, quando estamos internamente em sintonia com esses movimentos. Muitas vezes eles atuam através de nós, sem que façamos nada. Eles irradiam através de nós. Meditação, o movimento curativo. A doença é o sinal que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. É sempre o amor que coloca algo em ordem, principalmente o amor a um excluído, que não tem lugar. Esse amor quer sempre mais. Também a doença quer sempre mais. O movimento em direção a mais é um movimento em direção à saúde. Agora, sinta o seu corpo e olhe para uma doença ou uma dor. Vamos com a nossa doença e a nossa dor em direção a um movimento em busca de mais. Não importa qual for a direção. Digo ainda algo mais sobre a saúde. A saúde é um movimento do espírito e um movimento do amor.